Então, gente, boa noite a todos. Nós estamos aí ao vivo agora nessa live, onde nós vamos conversar sobre a ansiedade, como que a ansiedade, então, ela trava a nossa vida, como que ela nos impede de progredir, como que a nossa vida, muitas vezes, ela poderia fluir muito melhor caso a gente conseguisse lidar melhor com esses sintomas. Então, a ideia de hoje é nós conversarmos sobre os sintomas da ansiedade, né, os sinais e os sintomas aí da ansiedade. Você sabia que essa ansiedade pode estar sabotando as suas maiores oportunidades? Quem já parou para pensar sobre isso? Então eu queria falar para vocês hoje sobre essas questões. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Anderson Melo Queiroz, eu sou médico formado pela UFMG há quase 20 anos e sou psiquiatra com uma larga experiência em tratar, em cuidar de pessoas com transtorno de ansiedade. Então a minha ideia hoje é a gente compartilhar um pouco desse conhecimento, um pouco de algumas estratégias que nós podemos adotar para poder ajudar que as pessoas possam entender, compreender o que é a ansiedade, como que ela interfere na vida. Então eu queria contar para vocês um pouco da minha história. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu fui criado, a minha infância em uma cidade do interior de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, onde era uma situação de interior mesmo, aquela coisa de Minas Gerais, a raiz de Minas Gerais, muito simples, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. E eu tive a oportunidade, desde criança, então, de ter uma visão de como que as pessoas lidavam com a ansiedade naquele ambiente. Então, um ambiente de interior, onde a gente tem muito pouco acesso a qualquer tipo de informação. A maioria das pessoas, infelizmente, naquela época, isso eu estou falando já aí há 30 e tantos anos atrás, o acesso às informações, à cultura, aos estudos, e, sobretudo, o acesso a profissionais da saúde mental praticamente não existia. Então, ninguém tinha como nem um psicólogo, um psiquiatra, nem se sabia que existia esse tipo de profissão. Até a medicina em geral, os médicos, o mais básico também, o acesso era muito difícil. Então era uma população que tinha que lidar com esses transtornos, com essas situações, de uma forma totalmente leiga, sem ninguém para orientar, ninguém para trazer nenhum tipo de informação a respeito. Então as pessoas simplesmente ignoravam. Então não se falava em ansiedade, não se falava em depressão, em doenças mentais. Não existiam esses termos no linguajar popular. Então eu cresci nesse ambiente. Então quando eu comecei a estudar, que fui fazer medicina, e depois eu me formei, minha primeira formação ela é em medicina de família e comunidade, onde eu tive a oportunidade então de lidar também com uma população rural, mas eu tive a oportunidade de levar para eles essas informações já antes mesmo de ser psiquiatra. E daí surgiu o meu interesse muito grande pela saúde mental, ao lidar com essas pessoas com tamanha dificuldade, e então eu resolvi me especializar, em fazer uma segunda especialidade médica, que é a psiquiatria, e hoje eu me dedico exclusivamente à psiquiatria. Mas fica aqui, hoje é o dia do médico de família, então gostaria de parabenizar todos os colegas que trabalham na medicina de família, que enfrentam aí nos rincões aí do Brasil as dificuldades de trabalhar com populações muito carentes, que têm muitas dificuldades. Então fica aí meus parabéns a esses colegas, mas eu agora estou trabalhando exclusivamente na área da psiquiatria. Então, gente, o que acontece? Eu venho percebendo, ao longo desses meus anos de experiência, como que as pessoas elas estão totalmente desinformadas a respeito da ansiedade. Então hoje o nosso tema é ansiedade, para não falar generalizar,
os transtornos mentais em geral, como que as pessoas chegam, então, buscando ajuda já em estágios avançados de ansiedade. Então eu achei muito, muito importante, pertinente, começar a trazer para a população informações que são fidedignas, científicas, que possam ajudar as pessoas a compreender isso, entender como que isso trava a vida das pessoas. Então a ansiedade, eu queria explicar para vocês o que é a ansiedade. O objetivo nosso hoje é que vocês possam identificar essa ansiedade e transformar isso em uma oportunidade. Eu vou depois lendo aqui os comentários, as dúvidas, mas aí eu vou respondendo, tá? Mas é porque eu estou sozinho, então fica difícil de eu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou responder todas as questões. Bom, então eu queria que a gente começasse a pensar o que é ansiedade. É muito comum falar ansiedade para lá, ansiedade para cá, mas o que é ansiedade? Então, gente, ansiedade, nós vamos buscar o entendimento da ansiedade lá nos primórdios da humanidade, lá no homem das cavernas, no início da evolução da nossa espécie. Então imaginem esse homem das cavernas, ele precisava ter um sistema de alarme, um sistema de defesa, para que pudesse se proteger das situações que ele vivia naquela época. Então esse homem das cavernas, ele tinha ao mesmo tempo que se defender de predadores, ele tinha também que buscar o alimento, ele tinha também que obter o alimento através da caça ou da colheita. Ele tinha que se defender de outras tribos, de outros grupos de homens, e dos animais selvagens que eram predadores. Então, naquela época, o ser humano ele não era o que é hoje, como a espécie dominante, digamos assim. Ele foi se tornando essa espécie dominante, mas naquele momento ele tinha diversas fragilidades. Ele precisava lidar com elas para sobreviver. Então, o mecanismo pelo qual nós desenvolvemos essas estratégias foi a ansiedade. Então, o ser humano desenvolveu 3 formas de reagir a essas situações. Uma seria lutar. Então, a ansiedade ela nos coloca em um estado de alerta de forma a nós podermos nos defender. Nós possamos lutar contra uma ameaça. Daí vocês vão entender mais para frente, hoje, esses sintomas também, eles persistem na nossa espécie. Só que nós não temos mais aquelas ameaças daquela época. Então hoje o que acontece? A gente tem um alerta, dispara um alarme no nosso corpo, mas sem uma ameaça à altura daquele alarme. Isso nos provoca um desgaste muito grande, que eu vou explicar os sintomas. Mas naquela época era importante que o homem tivesse sistema de alarme. Então, na hora que ele ativava o modo de fuga ou de luta, que é um modo muito parecido, ele aumentava a frequência cardíaca, então o coração disparava, ele aumentava a pressão arterial, então aumentava a sua PA, ele dilatava suas pupilas, ele aumentava a sua respiração, então ele respirava mais rápido para trazer mais oxigênio, para oxigenar os tecidos, para que ele tivesse, que ele tenha mais força para correr ou para lutar. Então ele despertava todo um sistema automático no seu corpo para prepará-lo para aquela situação. Então é a luta ou fuga. Então imaginem hoje ativando isso sem uma fera atrás de você. Ou essa fera ela tem outro nome. Então esses 2 mecanismos aconteciam, a luta e a fuga, e um terceiro mecanismo também acontecia, que é da imobilidade, da paralisia. Vocês já viram alguns animais que fingem de mortos quando estão ameaçados? Então esses animais, na hora que eles não conseguem reagir lutando ou fugindo, eles vão fingir de mortos. Então é um dos mecanismos também de defesa que o nosso organismo tem, que é poder entrar nesse modo de imobilidade, de paralisia. Nós chamamos isso de imobilidade tônica. Então a pessoa ela paralisa.
Então também é um dos reflexos desse sistema primitivo que nós temos, que hoje nós damos o nome de ansiedade. Então ela tem as manifestações físicas da ansiedade. Então elas são, como eu já disse, né, o coração acelera, a gente chama de taquicardia, né, então a gente vê o batimento cardíaco acelerado, a pessoa começa a sentir-se, né, com esse coração até tremendo, uma tensão muscular, então os músculos ficam enrijecidos, a pessoa tem insônia. Então vejam bem, imagina aquele homem das cavernas, com a ameaça de uma tribo para invadir a sua aldeia. Ele não dormia, ele não podia dormir, porque o ataque poderia ser à noite. Então esse mecanismo de insônia, tremores, porque a musculatura está hiperativada, sudorese, para resfriar o corpo, né? A pupila dilatada, para poder enxergar melhor, para poder ver melhor. O aperto no peito, porque o coração está acelerado, a respiração está ofegante, então ele sente um desconforto torácico, né? Nós chamamos isso até anedoticamente de a pata de elefante. A pessoa sente o tempo todo, parece que tem um aperto no peito. E alterações de apetite. Podem ter, por exemplo, aumento de apetite, por exemplo, aquele homem das cavernas tinha que comer mais para ter mais energia, para poder lutar ou fugir, e também tinha o risco também de não comer, né? Tinha aqueles também que reagiam sem fome, porque também a digestão poderia atrapalhar. Um cansaço constante. Então esses são sintomas, gente, físicos da ansiedade. Tá? Estou vendo aqui, os sintomas são também da síndrome de pânico, exatamente. A síndrome de pânico, Vânia, ela vem de uma exacerbação desse sistema. É quando a pessoa já está num estágio em que ela dispara o pânico sem um evento, sem uma situação específica. Então, normalmente o pânico ele não tem uma ameaça concreta, e aquilo ativa na pessoa, a pessoa entra nesse modo de pânico. E aí é uma doença grave, é um transtorno que aí vai exigir, já é um estágio mais avançado, onde essa pessoa vai precisar de muita ajuda no quesito, por exemplo, de medicamento, de terapia, de tudo isso. Então, aí é um dos reflexos desse sistema. Então, vocês estão entendendo que esse sistema fisiológico que nós temos, ele é natural do ser humano. Todos os seres humanos têm ansiedade. Só que nós vamos ter uma ansiedade patológica quando ele está desregulado, extremamente desregulado, e nós vamos ter uma ansiedade fisiológica natural, que também nos ajuda. Então vejam bem, a ansiedade, ela também é um fator de proteção. Por quê? Quando nós temos, por exemplo, uma conta para pagar, nós ficamos, de certa forma, em alerta com aquilo. Nós temos que resolver aquela situação. Como quando temos uma prova para fazer, nós precisamos estudar. Um evento, nós precisamos estar atentos para que a gente consiga resolver aquelas situações. Quando essa ansiedade ela está exacerbada, ela passa de um ponto, aí ela se torna um transtorno na vida da pessoa. Então a ideia nossa de conhecermos isso é de que nós não deixemos isso chegar ao ponto de se tornar um transtorno. Que nós possamos lidar, conhecer esses sintomas para que a gente lide com eles, e eu vou trazer para vocês estratégias que vocês podem, né, ir aplicando no dia a dia de vocês para que isso não chegue ao ponto de precisar de já um tratamento. Tá? Então isso é muito importante aqui, definir diferenças. Quem já tem, gente, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, quadros de ansiedade graves, essas pessoas elas precisam da ajuda profissional. Elas precisam da terapia, elas precisam da medicação, né, de toda a ajuda. Podem e devem também fazer as mudanças que eu vou passar para vocês aí. Quem puder acompanhar também vai poder aprender essas técnicas.
né? Mas quem já tem o transtorno tem que buscar ajuda profissional para poder resolver a situação. Bom, mas vamos continuar aqui então. Então eu falei dos sintomas físicos da ansiedade. Tem os sintomas emocionais. Quais são esses sintomas? Vamos pôr emocionais e mentais, digamos assim. Nós vamos ter, olha, preocupação excessiva. Então a pessoa ela tem preocupações o tempo todo. Ela não consegue desligar-se, né? Ela fica pensando em certas coisas, em várias coisas. Tem algumas pessoas que têm temas de preocupação. Então essa preocupação constante é um dos sintomas físicos. Essa preocupação constante, muitas vezes, ela vai atrapalhar a atenção da pessoa. Então essa pessoa ela começa a achar que ela está desatenta, por exemplo. Ela começa a achar hoje que ela tem TDAH, sendo que ela tem ansiedade, porque ela não consegue concentrar porque ela está pensando em outra coisa. É como se nós estivéssemos aqui agora, nós estamos aqui conversando nessa live e a pessoa está preocupada com outras coisas, não consegue prestar atenção no que eu estou dizendo. E aí ela acha que ela é desatenta, sendo que ela não era desatenta. Então é importante fazer um adendo aí. A pessoa com TDAH, ela nasce com TDAH, ela é criança com TDAH e ela vai ser um adulto com TDAH. O ansioso nem sempre, ele pode ser uma criança ansiosa também. Mas normalmente ele vai manifestar isso mais na idade adulta, onde ele vai começar a ter, né, justamente as situações da vida e ele não consegue desligar. Ele liga esse modo de alerta. Ok? Então, preocupação constante. Dificuldade em relaxar. Então, a pessoa não consegue relaxar. Ela fica tensa. Lembra que um dos sintomas lá do Homem das Cavernas era a tensão muscular? Então ela não consegue relaxar também mentalmente. Ela está o tempo todo preocupada, tensa e aquela constância minando o seu estado mental. Então isso é muito importante. A irritabilidade que vem com isso. Então a pessoa ansiosa ela vai ficando irritada o tempo todo. Ela não sabe por que ela está irritada, mas ela está irritada, ela está reagindo de uma forma muitas vezes desproporcional às situações, né, do dia a dia, coisas simples, às vezes ela reage de uma forma mais intensa, com maior irritabilidade, e isso vai causando prejuízos nos seus relacionamentos, sejam profissionais, acadêmicos, afetivos. Essa pessoa ela começa a ter essas dificuldades aí por causa dessa irritabilidade. E com tudo isso, gente, o que vai acontecendo? Ela vai começando a, às vezes, entrar em depressão. Então a pessoa começa a ficar deprimida, ela vai ficando triste, porque se ela tem grandes dificuldades, as coisas não desembolam, a vida não flui, está travado, dificuldade para tudo, não entende o que está acontecendo, está sofrendo, começa a ter sintoma físico, o que vai acontecer? O humor também vai ser afetado. Ela começa a ficar também, pode desenvolver um quadro depressivo. Então está linkado a depressão e a ansiedade. Bom, outro conjunto de sintomas da ansiedade são os sintomas comportamentais. Então, isso tudo, né, os sintomas físicos, sintomas mentais e emocionais, eles vão refletir sintomas de comportamento. Que tipo de sintoma, por exemplo, de comportamento? Um que é clássico da ansiedade, chama-se procrastinação. Já pensaram nisso? Quando me fala assim, por que procrastina tanto? Por que a pessoa ela não começa a fazer as coisas? Ela vai adiando, ela vai enrolando, ela tem tanta dificuldade para iniciar suas coisas e começar a fazer suas tarefas. Chama procrastinação. Por quê? Porque é a ansiedade, o medo de falhar, o medo de não dar conta daquilo. Então vejam lá no Homem das Cavernas, é o mecanismo da fuga. Então é aquele mesmo mecanismo, se eu não consigo enfrentar aquela fera, eu vou fugir dela, é o jeito de eu fugir. Porque se eu for enfrentar ela, eu vou ser devorado por ela. Então o mecanismo da procrastinação é o reflexo do mecanismo da fuga, implantado em nós, na nossa genética, ao longo da nossa evolução. Entenderam? Então toda pessoa ansiosa ela tem essa tendência de ser procrastinadora.
Então, essa procrastinação ela vem do mecanismo de fuga do implantado em nós. Tá? O isolamento também é muito comum. Então, a pessoa ansiosa ela vai tendendo, às vezes, a ficar isolada. Aí entra aquele mecanismo da imobilidade, da paralisia. Você vai ficando paralisado, você vai ficando isolado. Você vai perdendo essa capacidade de interações. Outro mecanismo, vamos pôr assim, comportamental do ansioso é ser extremamente perfeccionista. Então ele tende a querer fazer tudo muito bem feito, né, de uma forma perfeita o tempo todo, e ele acaba procrastinando, porque se ele não vai conseguir ser perfeito, ele não vai fazer. Então o ansioso também tem essa tendência de ser perfeccionista, ser tudo muito certinho, porque é um mecanismo de defesa, no sentido de que, sendo perfeito, nunca vai ser chamado a atenção. Não sendo chamado a atenção, não é nenhuma ameaça para ele. Então, quem que é a fera que tem hoje em dia no trabalho? Gente, a fera é o chefe, é o patrão, é a meta, é a cobrança, né? é o desempenho. Então você tende a ser o mais perfeito possível para você não ter que enfrentar essa fera. Tá? Então, mas algumas pessoas isso é uma vantagem. É claro que isso tudo eu estou dizendo que tem os extremos. Por isso que você pode aproveitar, às vezes, esse perfeccionismo, saber controlá-lo. Eu falo até com meus pacientes, os ansiosos são os melhores funcionários que tem. Um ansioso, por exemplo, gente, ele não deixa trabalho para o outro dia, ele leva para casa, ele resolve, desembola e fica até mais tarde. Ele toma prejuízo financeiro porque ele não recebe, mas ele faz. Ele leva para casa, aí o prejuízo é familiar, mas ele não deixa de fazer. Né? Porque ele não quer ser chamado a atenção. Então esse é um mecanismo. Para a empresa é ótimo. Se eu fosse empresário, eu ia contratar só ansioso. Né, para poder eles fazerem tudo. Mas é uma coisa que a pessoa tem que entender, porque ela tem um prejuízo muito grande de acordo com esse nível de comportamento perfeccionista. Outra coisa que tem um sintoma comportamental do ansioso é o pessimismo. Então ele tem uma tendência a ser pessimista, vai dar errado. As coisas não vão dar certo. Vai acontecer uma coisa errada, uma coisa ruim. Então ele pensa, a maioria das vezes ele vai pensar de forma negativa. Isso também vai levar para sintomas depressivos. Catastrofização. Tudo vai ser uma catástrofe. Tudo é uma ruína, vai dar ruim. Né? Hoje o pessoal brinca, deu ruim. Tudo para o ansioso vai dar ruim. Então, gente, isso vai travando a vida. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo para vocês hoje? Como que isso atrava a vida da pessoa. Isso bloqueia a sua evolução. Não deixa você fluir enquanto ser humano, profissional, esposo, esposa, pai, filho. Isso vai travando a sua vida. Então é importante que a gente converse, fale sobre isso, para que a gente consiga entender primeiro e depois saber lidar. Então é isso. Esses são os sintomas aí que nós temos, repetindo, os físicos, falei deles, sintomas são mais clássicos, mais claros, os sintomas emocionais, os sintomas comportamentais. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Você se identifica com algum desses sintomas? Então, deixa eu ver aqui como é que está aqui, antes da gente prosseguir. Algumas perguntas, algumas participações. Tem muita coisa. Tá. Chegou um auxiliar aqui me ajudando aqui. Vai transmitir no YouTube? Eu acho que não. Eu acho que eu vou deixar, vai ficar no Instagram mesmo, tá? Remédio natural está tratando? Está tratando com remédio natural. Tá. Remédios naturais. Então, gente, os tratamentos desses quadros, eles dependem do grau da pessoa de ansiedade. Então, assim, a ideia hoje que eu estou trazendo para vocês é que a gente não chegue no ponto de precisar de tratamento medicamentoso, seja fitoterápico, homeopático, alopático.
A ideia é que identifiquemos sintomas, sinais, mas que ainda não se transformou no transtorno. Então é muito importante vocês distinguirem essas duas situações. Eu estou dizendo assim, nós temos ansiedade fisiológica, natural, genética, que muitas pessoas têm esse sistema mais exacerbado, e em algum momento da vida isso pode se tornar um transtorno. Aí é uma doença mental. Aí ela vai ter que buscar um tratamento. Pode ser psicoterápico, pode ser alopático, as medicações psiquiátricas, fitoterápico, outras práticas integrativas. Tem várias formas de lidar com isso. Tá? Esses sintomas são também da síndrome do pânico. Isso eu já falei, né? Quando aquele estágio é muito avançado, ele pode desencadear o transtorno do pânico, que já é um tipo de transtorno de ansiedade. Tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Por exemplo, nós temos até as fobias, que são medos irracionais, mas são já doenças mentais. Não é o objetivo de hoje a gente conversar sobre doença. Então eu quero passar para vocês aqui ansiedade, não doença. Ainda. Tomara que não chegue nesse ponto. Bom, além de outro transtorno como o bipolar, posso ter... esses transtornos mentais, gente, infelizmente, eles não são exclusivos. Por exemplo, você não necessariamente tem um transtorno, não pode ter o outro. Infelizmente, a maioria das vezes é o contrário. A pessoa tem 2, 3 transtornos mentais associados. Então, é mais comum ter mais de um transtorno do que ter só um, na verdade. Então, tem que se identificar e tratar os mais importantes, porque alguns desencadeiam outros. Como eu disse, por exemplo, se você começa a ter um transtorno, um sintoma de ansiedade, chega num transtorno de ansiedade, muito provavelmente, se você não tratar esse transtorno de ansiedade, você vai desenvolver um transtorno depressivo. E aí você vai ter 2 transtornos para tratar. Aí você trata o depressivo, tem que tratar o ansioso, aí você resolve. Porque aí a pessoa trata só o depressivo e não trata o ansioso. Aí ela volta a ter depressão de novo. Tá, peraí que eu vou... só ler aqui as outras perguntas. A hereditariedade também é um fator muito importante, né? Ela teve várias pessoas com problemas de doenças mentais. Isso, A genética, ela é muito forte nos transtornos mentais. Eu estou dizendo para vocês que nós temos na nossa genética o DNA lá do homem das cavernas. Por isso que nós temos essas situações hoje de reflexos, né, ansiosos, porque nós temos aí muito pouco tempo de evolução aqui na Terra. A espécie humana tem 200 mil anos que ela está na Terra. Né? A nossa civilização tem 30 mil anos. Então, nós estamos com isso impregnado no nosso DNA, nós temos que aprender a lidar com isso. E hoje, o que acontece? Nós começamos a ter um grande volume de informações do mundo inteiro na palma da mão. Como eu disse no início, hoje nós podemos conversar à distância com pessoas do planeta inteiro. E também acompanhar os problemas do planeta inteiro. Vejam bem, nós temos notícias da guerra na Ucrânia. Há alguns anos atrás, para você ter uma notícia, acabou a guerra lá na Europa, Segunda Guerra, Primeira Guerra, demorava 3, 4 meses para chegar a notícia. Então a gente não tinha essas notícias. Então a gente não tinha esse reflexo desses medos, dessas preocupações que hoje são globais. Ou seja, nós temos que criar estratégias para lidar com isso. Antigamente era só ali. Né? Eu disse no início, eu morava lá no interior, qual que era o problema que tinha na comunidade, na cidadezinha pequena? Era só da cidadezinha pequena. Tinha coisas que aconteciam, a gente só sabia ali. Acontecia na outra cidade, você não sabia. Se tinha tido um assalto, uma violência, você ia saber lá um mês depois, quando passava alguém contava. Não era uma coisa imediata igual hoje. Você tem... Outro dia, gente, contar uma história para vocês. Eu atendi uma paciente aqui na região que eu trabalho, Itabirito, Belo Horizonte, e ela estava em pânico pela questão daquele assassino lá de Goiás, aquele Lázaro. Então ela não dormia, ela não conseguia dormir.
ela entrou numa situação de extrema ansiedade, de pânico mesmo, porque ela tinha medo do Lázaro. Sendo que o Lázaro estava lá em Goiás, ninguém sabia, mas justamente não sabia onde que ele estava, ia ficar mais preocupado. E se ele estiver aqui? Se ele estiver aqui na minha cidade? Quer dizer, imagina, a pessoa, ela incorporou nela um medo de uma coisa à distância, por causa da mídia. O tempo todo bombardeando ela, e ela assistindo aí ela entrou num processo de assistir aquilo o tempo todo, e aquilo foi aumentando o nível de ansiedade. Ela não dormia, não comia, ela entrou em pânico. Aí a gente teve que fazer um uso de um tratamento para ajudá-la. Aí depois que eles pegaram ele, mataram ele, aí pronto, aí aquilo passou. Mas olha só como que a pessoa, através da mídia, da informação, ela incorpora uma coisa que está longe dela, que não é uma ameaça real para ela, naquele momento, mas que aquilo se torna uma ameaça real. Então nós temos que criar estratégias para lidar com isso. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Hipertensão. Oi? Minha mãe vai fazer uma cirurgia de alto risco. Ela tem 80 anos. O fato do meu cérebro só pensar negativamente, tipo estar angustiado, é ansiedade. Sim, é uma situação que você está vivendo, né, com um familiar, em que você tem essa preocupação. É normal, é natural ter essa preocupação. Não é para você ficar também alheia a isso. Mas entender assim, existem técnicas que a gente pode fazer, e eu vou ensinar essas técnicas depois, gente. Por exemplo, uma delas é a situação de pior cenário. É uma técnica que você coloca, você faz mentalmente, uma prática, em que você já está imaginando uma coisa ruim. Imagine o pior cenário possível daquilo. A partir desse pior cenário possível, você vai criando desdobramentos daquele pior cenário. E se isso acontecer, o que eu vou fazer? E se isso acontecer, o que eu vou fazer? Agora, se isso acontecer e eu fizer isso, como que vai acontecer depois? Como que eu vou reagir? Como que eu vou fazer? Aí você vai entendendo que mesmo no pior cenário, existem possibilidades de se resolver. Existem coisas que são possíveis de fazer. E isso vai ajudando a destravar esse medo, destravar essa ansiedade. Então são estratégias que você pode aprender a fazer. Então mais para frente a gente pode ir conversando mais sobre isso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. É muita mensagem, mas tem uma ajuda aqui, está me ajudando aqui a filtrar algumas. Bom, vamos continuar um pouco mais aqui então no nosso conteúdo. Então, como eu já disse para você, por que é importante então a gente identificar esses sintomas, né, essas questões de ansiedade? Por causa dos impactos negativos que isso traz na nossa vida. Já falei na vida profissional, nos estudos, no relacionamento, no lazer. Quantas vezes a pessoa ansiosa não consegue relaxar no final de semana? Já vi muitas pessoas, vai para uma praia, chega lá, tem uma crise de pânico, porque ela relaxou e aí o sistema ativou. É uma coisa paradoxal, mas acontece. A pessoa está numa festa, dá uma crise. Então, quantas vezes esse impacto negativo vai interferir, vai minar o seu emocional? Tá? Você já perdeu, aí eu pergunto para você já perdeu alguma oportunidade por causa disso? Por causa dessa ansiedade? Pare para pensar. Já aconteceu de perder oportunidades por causa da ansiedade? Talvez você nem sabia que isso era ansiedade. Talvez você perdeu a oportunidade e não soube por quê. Né? Já sentiu alguma dificuldade assim, em manter conexões importantes? Então é outro sintoma. Né? São outros sinais que a ansiedade pode interferir. Então a gente precisa reconhecer esses sinais. Esse é o nosso primeiro passo para reconhecer. Eu disse para você, gente, que existem estratégias que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para ir lidando melhor com isso. Essas estratégias não vão envolver, nesse momento, medicamentos, não vão envolver terapias. Então, são estratégias práticas que você pode aplicar no seu dia a dia, treinar isso no seu dia a dia, que vai te ajudar a lidar com essa ansiedade que ainda não é uma ansiedade patológica. Então, por exemplo, uma das técnicas, eu vou passar para vocês, que é simples, mas exige treinar.
tá? É uma técnica de respiração. A gente chama essa técnica de respiração consciente. Por que é importante a respiração? Porque um dos primeiros sinais da ansiedade é alterar o nosso padrão respiratório. Lembrem dos homens das cavernas. Quando ele percebia que tinha uma presa espreitando ele, ou ele estava caçando, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que respirar mais rápido, para que ele oxigenasse os tecidos, o oxigênio no sangue, para poder dar energia, para poder ele ter força para poder atacar aquela presa ou fugir daquele predador. Então, o primeiro padrão de alteração do ansioso é a respiração. Então, se a gente conseguir já controlar essa respiração, a gente já inibe uma cascata de eventos que vão desencadear quadros de ansiedade mais graves. Então, a técnica ela é simples, ela chama respiração consciente. Essa live ela vai ficar gravada, depois vocês podem assistir, tá? Ela é a técnica do 4, 7 e 8. O que é o 4, 7 e 8? Muito simples, você vai inspirar, tá? Então você vai puxar o ar pelo nariz, tá? Você vai fazer isso durante 4 segundos. Então você vai contar mentalmente 4 segundos. Como que conta 4 segundos, gente? A gente conta assim, ó, 1001, 1002, 1003, 1004. Puxando o ar pelo nariz. Segura o ar, prende o ar no pulmão durante 7 segundos. Aí você conta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. E aí você solta o ar pela boca, lentamente, durante 8 segundos. Aí conta de 1001 a 1008. Então você faz esse primeiro ciclo. Aí você repete ele. E aí você vai repetir essa respiração consciente quantas vezes você achar necessário para se acalmar. Então você treina isso e você vai pondo em prática. Você pode começar a fazer isso, por exemplo, todo dia à noite, antes de dormir. Você pode fazer isso de manhã, quando você acorda. Aí você vai treinando esse padrão. Se você começa a ter um sintoma, você começou assim, aí você faz a respiração consciente. Tem que treinar primeiro para poder você ir acostumando a fazer essa técnica. Muito simples, muito eficaz. Essas técnicas são comprovadas. Não custa nada, é treino. Ok? Então, respiração consciente. Outra prática que é muito importante para o ansioso é o exercício físico. Não tem escapatória. Ansioso sem atividade física não dá conta de controlar a ansiedade. Por quê? Olha só. O que era o homem? O homem das cavernas eu acho que é o nosso maior professor. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que correr. Ele tinha que subir em árvore, ele tinha que nadar, ele tinha que pular. Então, isso está impregnado em nós. Se a gente não faz isso, nós vamos ficar ansiosos. Então, ele corria, ele nadava, ele lutava, ele brigava. Então, nós temos que fazer atividade física. Nós vamos sair brigando, vamos sair lutando. Lutar é bom no sentido de arte marcial, de técnica. É excelente para o ansioso. Tem muitos pacientes que fazem artes marciais e controlam a ansiedade. Na época da pandemia, gente, o que piorou a ansiedade da população com o fechamento das academias não é brincadeira. Então, muitas pessoas tiveram que buscar ajuda de medicamento porque pararam de fazer atividade física na academia. Então, a atividade física é um fator de proteção e de descarga dessa ansiedade. Você descarrega essa ansiedade. Então, tem que fazer atividade física. Qual atividade física? Bom, tem várias atividades físicas. Algumas são mais indicadas. Por exemplo, atividades físicas como atividades coletivas. Tá? São muito importantes. Seria muito bom se pudesse todo mundo fazer um esporte como jogar bola, futebol, peteca, tênis, essas coisas coletivas. É mais difícil, às vezes, conseguir pessoas. Hoje o beach tênis. Porque também lembra dos homens das cavernas. Ele não ficava sozinho. Né? O homem das cavernas caçava em grupo, se defendia em grupo. Hoje nós estamos isolados.
O ser humano hoje está cada vez mais isolado. Você entra para dentro da sua casa, acabou. Isso aumenta a nossa ansiedade, o isolamento. Viu que eu falei que é um dos sintomas, o isolamento. Então não podemos ficar isolados. A internet ajuda. Nós estamos aqui, ó, estamos com 340 pessoas aqui na live. Muito obrigado, viu, gente? Mas assim, nós estamos aqui num contato virtual, mas é um contato. Mas nós precisamos ter esse contato. Outro fator que agravou a ansiedade na pandemia foi o quê? Isolamento. Todo mundo dentro de casa, preso dentro de casa. Aumentou a ansiedade demais da conta. Até hoje, nós estamos colhendo reflexos da pandemia. Os ansiosos até hoje não conseguiram resolver completamente essas ansiedades. Bom, então assim, ó, atividade física, dança. Então pensa fora da caixinha, quem não gosta de academia. Vamos fazer dança, caminhada. Caminhada, assim, tem que ter uma distração também, tá? Esporte coletivo, bicicleta, ciclismo, que mais, assim, aí pode fazer, né, o que gostar, assim, tiver melhor, mais facilidade, algum exercício físico tem que fazer, tá? Sem atividade física vai ser complicado. Outra técnica muito valiosa é o Mindfulness. O que é Mindfulness? É a atenção plena. Eu vou ensinar isso também para vocês mais para frente, como que treina a atenção. Porque o ansioso, ele precisa manter um foco de atenção. Para ele conseguir, porque imagine, ele está preocupado com tanto de coisa e ele não consegue focar às vezes naquilo que precisa naquele momento. Então ele precisa treinar essa atenção plena. Então técnicas de Mindfulness, tá? Que vem, né, traz também um relaxamento, ela treina nossa percepção do corpo, tá? E aí vem, né, nessa técnica de atenção plena, uma meditação guiada, né? A meditação vem também parte aí do yoga também, que vai ajudar a gente a desacelerar a nossa mente, tá? Aí tem uma aluna de faixa preta aí. Ah, não, faixa preta é lá da Marcela, né? Achei que era do faixa preta de artes marciais. Muito bem. Cuidado com o ambiente. Olha, então outra estratégia que a gente precisa adotar e entender é o ambiente que nós estamos. O ambiente do ansioso, como que é? Tá? Então é muito importante que ele aprenda a lidar com o ambiente. Eu tenho vários vídeos aí no meu Instagram em que eu falo sobre essas coisas. Depois, quem tiver curiosidade, procura lá, vai ver lá a organização do tempo, a organização do espaço, né, como que pode fazer para lidar melhor. Então, essas técnicas todas que eu estou passando para você, gente, tem lá pinceladas delas lá no Instagram, tá? Então, quem quiser, vai dando uma aprofundada lá depois. O apoio emocional, muito importante, né, dos amigos, da família. E a organização das tarefas, né, para evitar, sobretudo, a sobrecarga. Então, é importante fracionar as coisas, conseguir, para poder... Tem estratégias, por exemplo, para ajudar na procrastinação, como que faz para trabalhar essa procrastinação. Então, hoje é uma pincelada aqui para vocês. Hoje o passo é os sintomas da ansiedade, tá? Esses sinais e sintomas que a ansiedade traz. Tá? Não é, a nossa abordagem hoje não é como lidar com isso. Primeira questão é reconhecer. Depois você conhece alguém, aí você vai começar a lidar com ela e entender aquilo melhor. Mas tem que reconhecer. A gente só dá bom dia para quem a gente conhece. Não é? Se você passa uma pessoa, você deveria dar bom dia também, mas a gente acaba só cumprimentando quem a gente conhece. Então a gente precisa reconhecer. Então é o primeiro passo e é o mais importante. Como eu disse, a ideia é de que o que está travando a sua vida? Né? E aí vai buscar ajuda, né? Depois que você reconhece, você vai buscar como ajuda para isso. E aí vai ter os graus de ajuda, onde você desde pode conseguir fazer uma técnica, uma prática que você lide com aquilo, não vai necessitar de chegar ao ponto de fazer um tratamento formal para a ansiedade, para um transtorno de ansiedade, mas pode chegar nesse ponto. Mesmo porque, gente, olha só, eu acho que as autoridades, elas não vão permitir a gente colocar remédio de ansiedade na caixa d'água. Tá? Talvez ajudaria, igual eles põem iodo no sal de cozinha.
mas não vai ter jeito de colocar ansiolítico na água, na distribuição de água das pessoas, né? Ensinar a ansiedade na escola, que é um sonho meu, até hoje eles também não implantaram. Então devia ensinar para as crianças. A gente sabe, né, que planta tem raiz, caule, folha, flor, fruta, que é trem todo, mas não sabe o que é ansiedade. Como que a ansiedade manifesta na gente. Devia ensinar isso para a criança na escola. Ter uma disciplina. Talvez saúde mental, não sei, alguma coisa no gênero. Ensinar, não vai ter. Então, a gente não vai ter, por exemplo, vai pôr ansiolítico no sal de cozinha igual pôs iodo. Também não vai ter jeito. Então, nós vamos ter que aprender alguma outra forma de lidar com isso. Tá? Deixa eu ver, tem mais umas perguntinhas da gente finalizar. Tá da incontinência urinária noturna. Por causa da ansiedade? Então, ele tem que investigar. Né? Não é comum ter isso. Na criança, sim. Muitas vezes a criança tem, a gente chama de enurese, a criança mija na cama. Né? O famoso, a criança está mijando na cama. Por quê? Muitas vezes é a forma que a criança entende ou encontra de manifestar um estado emocional que ela não está sabendo lidar. Então, a enurese noturna da criança, ela é muito comum na questão de ansiedade, sim. No adulto, não. No adulto não é comum porque já tem outros mecanismos e aí esse mecanismo aí da urina ele já não acontece mais. Aí tem que investigar outras causas, tá? Qual é o prejuízo para uma criança muito ansiosa? Aí vem, né? É interessante assim, a criança ansiosa, então ela vai ter, por exemplo, um desempenho escolar prejudicado, então ela pode ter, né, uma dificuldade no aprendizado, na questão do isolamento, dos coleguinhas, não ter tantos amigos, da irritabilidade, agressividade, pode ter as alterações de sono, né, alterações de apetite, tiques nervosos, então é muito comum a criança que rói unha, que tem medos, medo de ladrão, medo, né? Esses medos muitas vezes que nunca teve nada acontecendo, mas ela não consegue desligar. Então ela tem uma série de prejuízos. Então a estratégia que eu vou passar para vocês depois, eu criei uma estratégia lá que é uma forma de você passar para a criança também. Isso é para quem tem neto, filho, crianças aí que convivem, que tem sintomas de ansiedade também. Então, o material que eu vou trazer para vocês, ele vai ter uma explicação para crianças. É como se fosse uma historinha, o mesmo material para o adulto, ele é traduzido de uma forma lúdica para a criança. Então, você pode ler para a criança. Você pode pegar e fazer a leitura ali. Quem também tiver dificuldade para entender também, vai aproveitar também, porque é uma estratégia que a gente usa muito na internet, nesses fóruns. Essa estratégia chama Explique como se eu tivesse 5 anos. Ou seja, pega um texto, pega um conteúdo e traduz ele para uma linguagem como se a pessoa tivesse 5 anos. É uma brincadeira, mas não é só 5 anos, é claro, mas é uma linguagem bem mais acessível, para que todo mundo possa entender. E aí você pode pegar esse material e ler para a criança que você quer ajudar nesse processo, para que ela também, como eu disse para você, a gente tinha que ensinar essas coisas na infância. A gente tinha que aprender sobre ansiedade, sobre depressão, sobre transtornos mentais, sobre o que é a nossa personalidade, como que se forma a nossa personalidade. A gente tinha que aprender isso na infância, para não chegar agora na idade adulta com as dificuldades que a gente tem, passar os apertos que a gente passa, né, que é muito aperto que a pessoa passa. E aí entra preconceitos, porque não aceita que pode ser uma doença mental, que o cérebro não adoece, que não sei o quê, aí começa a sofrer, porque não aprendeu desde a criança que existiam essas coisas. A gente aprende que o coração dá pressão alta, que dá infarto, que dá arritmia, que o pulmão infecciona, que o rim dá problema, que o intestino dá problema, né? Que tudo, mas o cérebro a gente não aprende que dá problema também. E dá.
E não é pouco, não. É muito problema que dá. E é o que manda no resto. Então, se a gente não aprender a lidar com isso, a gente não aceitar isso, o sofrimento vai perpetuar. E não vai sair, e não vai mudar porque a gente não aceita. Não adianta ficar torrão, falar, não aceito que eu tenho isso, então eu não tenho. Não adianta. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. O que acha do cannabis para tratar? Bom, aí são os temas mais complicados. O canabidiol, né, cannabis, aí já é tratamento, tá? Então, assim, não é o objetivo nosso falar sobre medicamentos, sobre estratégias medicamentosas. Isso é uma parte que cabe ao profissional que vai cuidar da pessoa, tá? Mas eu já coloco, na minha prática profissional, eu não adoto o uso de canabidiol porque não tem indicação científica na psiquiatria para tratar transtornos mentais. Então, infelizmente, as pessoas têm usado aleatoriamente, indiscriminadamente, não existem evidências científicas ainda que comprovem o uso do canabidiol ou da cannabis para transtornos mentais. Entendam que existem comprovações científicas para epilepsia e para dor crônica. Na saúde mental, que é a minha área de estudo, né, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolar, essas doenças, não há indicação ainda. Tá? Existe, inclusive, notas na Associação Brasileira de Psiquiatria orientando os profissionais adeptos, né, a essa associação, que não prescrevam para os seus pacientes porque não existe evidência científica. Então, se não há evidência científica comprovante, não há, para mim, a minha indicação para isso, tá? Então, é uma prática minha. Quem usa conforme a sua experiência profissional, né, o que quer prescrever, sobre responsabilidade também de quem prescreve. Na minha prática, eu não prescrevo e acompanho muitos pacientes que já usaram e tivemos que tirar porque pioraram transtornos mentais, inclusive de ansiedade, ao usar canabidiol. Então, estejam atentos, que isso aí é responsabilidade de quem prescreve, tá? O que a neuropatia tem a ver com a ansiedade? Olha, a neuropatia, gente, é uma doença do nervo, né? Do neurônio ali. Então, a neuropatia pode ser provocada por diversas causas. O que acontece? A ansiedade, ela agrava os sintomas. Então, o ansioso, ele tem uma tendência a sentir mais qualquer tipo de sintoma. Seja uma dor, por exemplo, ela vai ser mais forte, mais intensa. Se ele tem uma enxaqueca, ele é ansioso, a enxaqueca é pior. Se ele tem um problema de pressão alta, é pior. Se ele tem um problema intestinal, é pior. Então, a ansiedade, ela potencializa, ela agrava mais os sintomas. Imagina o que acontece que eu disse para vocês. O ansioso, ele está em estado de alerta. Se ele está em estado de alerta, ele está prestando atenção no corpo o tempo todo. É como se você estivesse sentado aí agora, me observando, me assistindo, e você está percebendo lá um formigamento no dedão do pé. Que às vezes todo mundo tem, mas ninguém está percebendo porque você está distraído. Mas o ansioso, ele tem um foco naquilo. Então o ansioso, ele percebe sintomas, sinais do corpo que nem sempre são patológicos, são doenças, mas ele interpreta aquilo como um alarme, né? Então, por exemplo, o ansioso, ele tem a tendência às vezes de aumentar quadros dolorosos. Então você precisa de uma ajuda também. Eu atendo muitas vezes pacientes que são encaminhados pelos colegas neurologistas, clínicos, cardiologistas, porque tem sintomas exacerbados. Eles falam assim, olha, a parte clínica não justifica esse sintoma tão forte que a pessoa tem. Aí a gente identifica um transtorno de ansiedade por trás daquilo e a gente vai fazer o tratamento também, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então vamos dar sequência, a gente já encerra, já estão quase uma hora aí de live. Bom, então, gente, para a gente encerrar, o que é o nosso resumo dessa nossa conversa de hoje? Seria, o que é ansiedade? Como que nós podemos reconhecer os sintomas e quais estratégias práticas a gente tem para adotar para ajudar nisso. Então, entender, a ansiedade é comum, tá? Mas ela não precisa controlar você. Então,
Nós temos ansiedade, é normal termos ansiedade, todo mundo tem ansiedade, mas nós não precisamos deixar que ela nos controle, que ela tome conta da nossa vida e que nos trave a nossa vida. Então eu queria trazer para vocês isso, que nós podemos transformar isso, essa relação, né, da ansiedade e destravar o seu potencial, tá? Eu tenho no link aí do meu Instagram, tá? Vocês podem entrar lá, tem um grupo de WhatsApp, onde eu trago informações sobre essa estratégia que eu estou trazendo, que chama Destrave a Sua Vida com a Anti-Ansiedade. Lá vocês têm um link, vocês têm um e-book gratuito. Entra lá, cadastra, ou você vai acompanhar no WhatsApp, receber as informações, e você baixa lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, você tem um link onde você tem uma apostila, um e-book que tem essas estratégias, para você já ir aplicando isso. Lá é uma estratégia de crise de ansiedade. Então você pode estar, né, já baixando, tendo esse material gratuito e já ir começando a mudar essas coisas aí na sua vida. Tá? Então tá lá no link do Instagram, o link para o grupo, para o cadastro, você cadastra e cai no grupo. No grupo você baixa o e-book e você vai acompanhando. Semana que vem nós vamos ter uma outra conversa, aí eu vou aprofundar mais sobre isso. A gente trabalha um pouco mais aí depois sobre a genética, sobre como que isso manifesta na ansiedade. Então já é um outro tema, vou pensar uma data para a gente fazer isso. E na próxima terça-feira nós vamos ter mais uma live onde eu vou trazer mais conteúdo para vocês e mais informações sobre essa estratégia que eu criei aí, né, que eu desenvolvi para ajudar vocês aí, ajudar quem está tendo essas dificuldades e precisa compreender melhor e destravar a sua vida. Tá? Então é isso aí, agradeço muito a vocês. Vou ver aqui se tem mais algumas perguntas para ir respondendo, e aí a gente já caminha para encerrar, né? Aqui, ó, tem o Lisane. É porque não para, deixa eu ver aqui. Tenho tido dor no peito, aí o médico pediu exames do coração, porque tenho histórico de família de problema de coração, mas meus exames deu tudo certo. Só que ele não deu remédio para ansiedade. Então, pode não precisar de remédio de ansiedade mesmo, né? Então, o primeiro passo é fazer exame. Quando você tem um sintoma, seja um coração disparar, é importante fazer uma avaliação. O que acontece, a maioria das vezes, é isso. A avaliação ela é negativa, ela não dá nada físico, mas se aquilo te incomoda a ponto de te perturbar, te atrapalhar o seu dia a dia, você vai buscar uma ajuda para você lidar com aquilo. Como eu disse, nem sempre vai ser remédio. Tá? Então a ideia é que não chegue ao ponto de precisar do remédio. A ideia é que nós possamos lidar com isso, mas tem que lidar. Né? Além de outro transtorno como bipolar, posso ter. Quer dizer, como eu disse já, os transtornos, infelizmente, eles não são exclusivos, eles podem se misturar, a maioria das vezes, né? Minha mãe tem 100 anos e há 4 anos apareceu ansiedade. O idoso, né, gente, também desenvolve quadros de ansiedade. Pode não ter tido ansiedade na vida adulta, na infância, mas a idade, né, na velhice também vai manifestar, porque tem outras situações. O idoso, vejam bem, o que acontece com o idoso hoje? Ele vai ficando cada vez mais isolado. O idoso ele vai perdendo vínculos ali, ele vai ficando isolado, os amigos vão morrendo, os familiares vão morrendo, ele vai ficando sozinho, a família tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, ele vai ficando em casa, ele vai perdendo a força física para fazer atividades, para trabalhar, e aí aquilo vai aumentar a ansiedade. Né? Minha mãe tem claustrofobia, eu e minha irmã também. Essa mesma irmã tem síndrome de pânico e meu irmão evidenciou depois de adulto. Tem total relação com a hereditariedade. É um tema que nós vamos conversar depois. Né? A herança genética e a criação por pessoas ansiosas. Imagina, uma criança, ela é criada por um pai ou uma mãe ansioso, o que ela vai aprender? Qual esquema mental que ela vai desenvolver? De ansiedade. Porque ela aprendeu aquilo, é o mecanismo. A mãe está tensa, está preocupada. A criança não sabe o que é, mas ela vai ficar preocupada.
É igual os animais, gente. O animal, ele aprende com a mãe ensina a caçar, ensina a se defender e ensina a ansiedade. Então aprende também, mesmo que às vezes pode ser filho adotivo, aprende a ficar ansioso porque conviveu. Se é filho biológico, é genética. Aí junta a genética com o fator comportamental, aí é a receita pronta para ficar ansioso também. Você vai ficar gravada a live? Vai. A live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar ela no canal, né? Para quem quiser assistir. Quem não... Eu atendo online também, lá também no Instagram, no link, na bio, tem também. Quem quiser agendar consulta, marcar comigo, é só agendar, lá tem o link também de agendamentos. Aí entra em contato com a secretária e faz o agendamento, a gente faz consulta online. A gente atende paciente do Brasil inteiro, do exterior. Online facilitou muito essa situação da gente poder ter essa proximidade mesmo aí, estando à distância física. Meu Instagram, então, é @AndersonMeloQueiroz. E depois, deixa eu pôr aqui. Pôs aí. Deixa eu ver o que mais. A pessoa sonha com algo e imagina que aquilo vai acontecer ou está acontecendo na realidade. Aí já é outras situações, tá, gente? Aí a gente tem que pensar melhor essas questões assim, né? Perguntaram quando é que será a próxima live? A próxima live eu devo fazer, já tem uma programada para o dia 10/12, nesse mesmo horário, às 20 horas. E eu estou pensando a gente fazer uma antes. Talvez estou pensando talvez no sábado. Eu vou divulgar no grupo e aí quem tiver lá no grupo do WhatsApp vai ter essas informações já de primeira mão, né? Porque aí vai lá é onde eu tenho acesso mais rápido para conversar, porque o Instagram nem sempre, mesmo quem está me seguindo, o Instagram nem sempre vê as postagens, porque o Instagram ele não apresenta para todo mundo, né? Então a pessoa mesmo que acompanha meu seguidor, ela não vê. Às vezes ele escolhe aleatório lá para quem que ele mostra. Então no grupo do WhatsApp é onde você não tem risco de você ficar de fora dessas lives, dessas orientações e desses materiais que eu vou postando lá, tá? Então é importante que entrar no link da bio aí para poder acompanhar. Quem quiser também, eu vou pôr aqui o site, que aí a pessoa pode entrar lá no site onde faz o cadastro também. Tem o link na bio, mas tem também, tem o site, né? Deixa eu pegar aqui, quer ver? Tem que fixar aí para o pessoal pegar. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui para vocês, aí a gente já vai, então, encerrando. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Esse aqui é onde você faz o cadastro, tá? Você faz um cadastro lá, cai no grupo do WhatsApp, baixa o e-book, aí você já lê o e-book, já vai praticando. O e-book é parte do que nós estamos conversando aqui. Tem algum alimento que contribui, isso é muito bom, alimento que contribui positivamente para amenizar a ansiedade, sim, e tem alimento que piora, né? Então eu falo isso também num dos vídeos que eu já postei aí. Mas olha só, a grosso modo, então a gente pode pensar os alimentos que nos ajudam, por exemplo, ricos em ômega 3, então são alimentos que podem ajudar muito na produção de neurotransmissor, triptofano. Aí vocês vão ver lá onde que produz triptofano nas nozes, queijos, tofu, banana, fruta, aí vocês vão ver lá que alimentos. Os alimentos que também pioram a ansiedade, por exemplo, os estimulantes, como o café, por exemplo, em excesso, o álcool atrapalha muito, né, também. Então a gente tem os chás que são calmantes, né, podem entrar como alimentos aí, que podem ajudar bastante também a aliviar, né, alguns estágios de ansiedade, ajudar no sono. Então tem chás aí fitoterápico, né, gente, aí do conhecimento popular,
Então lá na roça, lá quando eu morava na roça, o que o povo tratava a ansiedade? Era com chá. Né? Então a forma de lidar, não sabia nem o que era ansiedade, mas falava, toma chá disso, chá de melissa, chá de não sei o que. Era o tratamento popular que as pessoas faziam e para eles funcionavam naquele momento. Era o que tinha também. Então pode nos ajudar sim usar esses alimentos e essas estratégias alimentares, tá? Aí tem a Débora, né? Débora é amiga, toma muito café. Aí tomar cuidado, né, Débora? Tomar muito café aí pode ser aí complicado, porque o café ele é um estimulante, ele vai poder dar taquicardia, tremor, e aí simula sintoma de ansiedade, aí a pessoa acha que está tendo ansiedade, mas é do café, e aí aumenta a ansiedade porque ela foi estimulada e ativa o seu sistema de alerta. Porque quando temos um sintoma, um sinal externo que faz aquilo, desencadeia uma cascata no nosso sistema de alerta. Né? Então, tomar cuidado. Café é gostoso demais, adoro café também. Mineiro que não toma café, então aqui em Minas nós estamos na água, porque é muito café que a gente toma. Mas tem que saber controlar. Fixar, depois eu vou fixar aqui. Deixa eu aprender como é que fixa. Deixa eu ver o que mais. Gente, eu acho que é isso, né? A gente já está aí com 1h e tanto. Dificuldade com o link? Não está fixado, está subindo. Sim. Deixa eu ver como é que eu faço, que eu estou aprendendo a mexer com esse trem aqui também, tá? Eu não sou muito expert nessa tecnologia ainda não, tá? Deixa eu ver como é que faz. Se fixar. Sei não. Sei como é. Nem tô achando mais aqui onde é que tá o... Deixa eu colar aqui de novo para me ver. Vou colar de novo. Enviar. Deixa eu ver se tem jeito de você ler. Tá, aprendi. Facinho. Fixado. Então tá aí o site, tá? Do cadastro. Aí facilita. É facinho, a gente é só fuçar aqui que a gente aprende. Energético aumenta a ansiedade? Sim, que é o estimulante. Então tomar cuidado aí com o excesso também, né? Chá de camomila, erva cidreira, hortelã, ótimo, excelente. Isso mesmo. Aí vai a melissa, né? Tudo vai estar ajudando. O que mais? Então, gente, eu acho que realmente é muita mensagem. A gente não consegue... O link não aparece? Link não... já pus, Tá. Continência urinária eu já respondi. Vamos ver o que mais. Tem baiano, tem carioca. Aí que legal. Tem do Brasil todo. Doutora, tive uma consulta adiantada hoje. Foi? Tive uma consulta adiantada. Deixa eu ver. Mineiro gosta de trem também. Muito. Tudo é trem, né? Depois a gente conversa sobre os trem. O que é trem aqui em Minas, né? Bom, gente, então, qual medicação que afeta menos? Aí varia, né? A gente tem que pensar cada caso um caso, individualizar o tratamento. Hoje as medicações evoluíram muito, né? Quem vai precisar de algum medicamento para ansiedade, tem uma evolução muito grande nos medicamentos, em que você tem hoje a oportunidade de tratar com medicações com mínimo de efeitos colaterais, que não vão causar dependência. A gente não tem necessidade de usar mais o tarja preta para ansiedade. Hoje tem muitas estratégias muito eficazes para o tratamento. O que é importante falar, não é o objetivo nosso, mas quando você vai tratar a ansiedade com medicamento, tem um prazo. Isso não é ad eterno, você não vai tomar o resto da vida a medicação. Por quê? É importante você mudar as práticas, fazer, entender aquilo, para que o medicamento ele seja só um momento daquele que você está precisando mais. Então você tem um alívio com a medicação, tem um controle químico dessa ansiedade. É como se a gente, com o medicamento, a gente conseguisse desligar esse sistema de alerta. Então imagina um alarme, eu gosto de comparar também, é um alarme, você põe um alarme na sua casa, vai lá, contrata lá, sei lá, um alarme desses que expõe na janela, o sensor, na porta, não sei aonde, e aí, o que acontece? Esse alarme ele está muito sensível, ele começa a disparar sem motivo, sem uma ameaça real. Então passa lá
um passarinho e o trem dispara. Aí aquilo aumenta, né, o estresse da família. Toda hora que tem aquele barulho, aquela situação, entrou um ladrão, aconteceu uma invasão. Quer dizer, então é um sistema de alarme exagerado. Então você tem que ir lá e regular ele. Baixar a intensidade desse sistema de alarme, para que você tenha a segurança que ele te dá, sem o prejuízo que ele estava te dando. Então, quando você chega no ponto de tomar remédio, isso que o remédio faz, ele abaixa esse alarme. Ele não desliga o alarme. Então a pessoa fala, não vou ter, mas vai ter um nível normal. Todo mundo tem que ter. Então, como eu disse, tem ansiedade normal, fisiológica e ansiedade patológica. Outra comparação que eu ensino para os meus pacientes é uma panela de pressão. Você pôs a panela lá no fogo, acendeu, pôs água. Aí, com o tempo, ela vai fervendo, ela vai pegando pressão. Ela tem que escapar aquela pressão. Quando escapa essa pressão, é a crise de ansiedade. Senão ela explode também. Então você vai fazer o quê? Você pode baixar o fogo para que ela não ferva tanto. Você pode estampar a tampa, mas você não consegue desligar o fogo. Você vai ter, mas você consegue controlar a temperatura da panela para que ela não exploda ou que ela não extravase de forma descontrolada. Então você trata isso, você faz isso também com medicamento. Tá? Mas a ideia não é trazer para vocês a ideia de tratar com remédio, porque vai tratar quem tem o transtorno da ansiedade. Aqui eu estou conversando com pessoas, gente, pode até ter pessoas que estão tratando, mas a minha ideia é que não chegue no ponto de ter que tratar, né? Porque no meu dia a dia, estou atendendo pessoas que chegam no estágio avançado de sofrimento, aí eu vou ter que tomar remédio, fazer terapia, fazer um monte de coisa. Então a ideia é que vocês tenham, quem possa ter a oportunidade de não chegar no estágio de ter que tratar. Entender, compreender. Eu imagino que a nossa conversa de hoje tenha servido para isso. Mas vamos encerrar, porque o pessoal já vai saindo, né? Vai ficando cansativo. Então, eu agradeço muito a vocês, todos que participaram aí desse contato, dessa conversa. Vou estar à disposição, estou lá no grupo e vão acompanhando aí para mais informações. Então, acredito que vai ser uma ideia que vocês possam ter uma estratégia mesmo, vocês possam ter aí ferramentas para poder ajudá-los aí no quesito da ansiedade. Então agradeço muito, uma boa noite a todos e fiquem com Deus aí. Grande abraço.